Sabe aquela crença de que para a gente conseguir algo realmente grande, o esforço tem que ser gigantesco? Que o caminho para o que importa de verdade é, por obrigação, o mais difícil? Bom, nessa análise, a gente vai explorar uma ideia bem diferente. E se as coisas mais essenciais pudessem, na verdade, ser as mais fáceis? Pois é, a nossa cultura adora glorificar a exaustão. A gente vê a ideia de trabalhar até não aguentar mais como um sinal de dedicação, de importância. Só que essa mentalidade tem um custo escondido e altíssimo, tanto para a nossa saúde quanto para os resultados que a gente tanto quer alcançar. Ok, para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar na história do Patrick McGuinness. Ele, seguiu a cartilha do sucesso à risca. Estudou nas melhores faculdades, arrumou um emprego numa gigante do mercado financeiro e adotou uma ética de trabalho implacável. E o que isso quer dizer? Quer dizer semanas de 80 horas de trabalho. 80! Ele simplesmente não saía do escritório antes do chefe e viajava tanto que conseguiu um status de passageiro frequente que era tão exclusivo que nem nome tinha. Ele estava totalmente imerso nesse ritmo maluco. E aqui está o pulo do gato, a mentalidade dele. Para o Patrick, se alguém não estivesse sobrecarregado, essa pessoa não devia ser importante. O excesso de trabalho não era o caminho para o sucesso, era o próprio sucesso, o símbolo dele. E aí, tudo ruiu. A crise financeira de 2008 atingiu a empresa dele em cheio. De uma hora para outra, todos aqueles sacrifícios, as noites sem dormir, os jantares de família perdidos, tudo pareceu ter sido em vão. E isso levou ele a um colapso físico e mental bem severo. Essa foi a pergunta que o Patrick precisou encarar. Lá no fundo do poço, ficou óbvio que a solução de sempre, que era trabalhar mais ainda, não era mais uma opção. Na verdade, ela era a grande causa do problema. Então ele buscou um terceiro caminho. Em vez de simplesmente desistir ou continuar se destruindo, ele procurou um jeito mais fácil. E o resultado? Uma transformação completa. Ele começou a trabalhar menos, ganhar mais e, o que é mais importante, a sentir prazer no que fazia. A história do Patrick é a ponte perfeita para o trabalho de Greg McKeown, porque muita gente, mesmo depois de focar no que é essencial, ainda se sente totalmente sobrecarregada. O problema deixa de ser o que fazer e passa a ser como fazer. E este slide mostra de um jeito brilhante a evolução desse pensamento. O essencialismo ensina a gente a identificar e focar nas tarefas certas, no que realmente importa. Já a filosofia sem esforço é o próximo passo, como executar essas tarefas essenciais do jeito mais simples e leve possível. Essa é a pergunta que muda o jogo, o centro de tudo. Em vez de só aceitar que um trabalho importante tem que ser uma batalha, essa pergunta nos convida a questionar isso. Ela abre a porta para soluções que a gente nem enxergava antes. O objetivo, então, é alcançar o que se chama de estado sem esforço. Pensa nisso como um estado de clareza, de calma, onde o corpo e a mente estão alinhados. É quando se está descansado, focado e sem aquela bagagem emocional pesada, sabe? Aí o trabalho essencial flui naturalmente. Vamos então ao primeiro princípio. A ideia aqui é inverter nossa suposição de que tudo que é valioso precisa ser conquistado com muito sofrimento. É sobre procurar de propósito o caminho mais simples. A história da Southwest Airlines é o exemplo perfeito disso. Eles precisavam de um sistema novo de emissão de bilhetes que custava $2 milhões. Mas em vez de só pagar, eles pararam e fizeram a pergunta certa. Ao questionar a ideia do que um bilhete precisava ser, eles acharam uma solução muito mais simples e barata. Agora, o segundo princípio. Esse aqui quebra aquela falsa divisão que a gente faz entre trabalho importante e diversão. A ideia é que não precisamos só suportar as tarefas essenciais. A gente pode, de verdade, gostar de fazê-las. A ativista Jane Tewson teve essa sacada genial com a Comic Relief. Ela percebeu que pedir doações é difícil, é chato, mas as pessoas amam dar risada. Então, ela uniu as duas coisas e transformou o ato de doar em algo divertido, algo que as pessoas queriam participar. E qual foi o resultado? Olha só esse número, mais de 1 bilhão de libras arrecadadas. Isso prova o poder de transformar uma obrigação em uma experiência prazerosa, em algo que as pessoas esperam ansiosamente. E isso se aplica no nosso dia a dia. Atividades que antes pareciam uma tortura, tipo correr na esteira ou lavar a louça, podem virar rituais gostosos quando a gente combina com algo que já curte, como ouvir música ou um podcast legal. O terceiro princípio foca na nossa energia interna. Muitas vezes, o que torna as tarefas difíceis não é a tarefa em si, mas o peso mental e emocional que a gente carrega enquanto tenta fazer.
Essa metáfora aqui é sensacional. Nós contratamos rancores e ressentimentos para fazer algum trabalho, tipo nos dá uma falsa sensação de controle. Mas, na real, eles são péssimos funcionários. Só consomem nossa energia e não entregam nada de bom. Uma forma bem prática de demitir esses rancores é cultivar a gratidão. Uma técnica simples é, toda vez que uma reclamação vier na cabeça, conscientemente, troque por algo pelo qual se é grato. Isso muda o foco do que falta para o que se tem. E essa limpeza não é só emocional, não. É física também. Pesquisas mostram que os melhores em qualquer área, de atletas a músicos, não trabalham sem parar. Eles colocam o descanso e a recuperação como parte estratégica da rotina. Descansar não é o contrário de trabalhar, é parte do trabalho. Olha, esse número é alarmante. Em média, hoje a gente dorme quase 2 horas a menos por noite do que há 50 anos. A gente vai acumulando uma dívida de sono gigantesca que acaba com o nosso desempenho, mesmo que a gente ache que já se acostumou. Então, aqui está o resumo do caminho. Para tornar mais fácil o que é mais importante, a gente precisa inverter nossas ideias de simplificar o processo, encontrar alegria nas tarefas essenciais e se livrar dos pesos emocionais enquanto a gente descansa de verdade. E essa citação da George Eliot dá outra dimensão para tudo isso, né? Buscar um caminho sem esforço não é só sobre ser mais produtivo, é uma forma mais compassiva de viver e de contribuir para o mundo, tornando as coisas mais leves para nós e para os outros. E para encerrar, fica essa reflexão. Pensemos em algo importante na vida que hoje parece uma luta constante. Depois de tudo que a gente conversou, de que forma essa tarefa poderia se tornar mais fácil? A resposta talvez esteja bem mais perto do que a gente imagina.